Noite e dia. Noite e dia. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Agora na Valinhos FM, Luciana Salvador e convidados apresentam Café com Autoconhecimento. Um programa interativo que abordará temas sobre autoconhecimento, inteligência emocional, gestão comportamental e muitos outros. Discussões e reflexões que vão estimular o autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tudo isso para você gerir melhor as diferentes áreas da sua vida. No ar, Café com Autoconhecimento, com Luciana Salvador e convidados. Conheça-te a ti mesmo. Bom dia, bom dia. Estamos começando o programa Café com Autoconhecimento. Bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está no trabalho. Eu sou Luciana Salvador, apresento o programa Café com Autoconhecimento todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, e quero te convidar para estar aqui junto com a gente, bater esse papo, compartilhar informações, mandar pitacos, sugestão de tema para o próximo programa. E estamos aqui para falar sobre aceitação e maturidade. Hoje eu estou aqui com a minha convidada, Márcia Bueno, hipnoterapeuta. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Estava com saudade de estar aqui? Eu também estava com saudade de você. Que bom que você está aqui hoje. E que bom, né, que eu consegui estar aqui hoje e eu estou muito feliz. E o tema é bem interessante, né, Lu? Bem interessante, bem interessante. E eu gosto muito de falar sobre isso. Aceitação e maturidade nem sempre é fácil. Não, e nem sempre também tem a ver até com as vestimentas, né? Muitos caracterizam, né, e julgam já as pessoas pela imagem dela, né? E aí já fala, é uma pessoa infantil, uma pessoa imatura. E não tem muito a ver com isso também, não. Né? Não tem a ver. Tem a ver com o nível de consciência. Exatamente. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, gente. Aceitação e maturidade. Quem quiser compartilhar aqui experiências junto com a gente, mandar perguntas, né? O que está achando do programa, fique à vontade que nós vamos estar aqui e acompanhando os seus comentários, tá bom? Aceitação e maturidade. A idade não define isso, né, Márcia? Não, Lu, a idade não define. A gente tem muita gente de 50 anos, de 40 e poucos anos, que continua ainda fixado numa fase infantil, né? Infantilizado. E a gente também, no dia a dia, ninguém é 100% maduro. Em alguns momentos, disparam alguns gatilhos em nós que traz essa, né? A gente fala que está lá no cantinho esse lado infantil que, às vezes, sai, né, inconscientemente. Então, nem todo mundo é 100% ali na maturidade, né, no dia a dia. Às vezes vem uma irritabilidade, às vezes vem uma defensiva, né, um vitimismo. E isso faz parte também daquilo que a gente não tratou como criança ou como adolescente, né? A rebeldia, né? Naquela fase de adolescência. Às vezes não apareceu lá, mas está ali guardadinho. E nos dias de hoje sobressai em algumas situações. Então, a gente flutua, né? Em várias oscila emoções. Bastante, né? Exatamente. A gente oscila bastante, né? E também ser 100% maduro também, às vezes, é muito chato. Né? 100% maduro. A gente oscila, né? E é até bom a gente falar sobre isso. A gente oscila bastante, né? Porque a gente vai transitando, né? Em vários lugares, né? Entre a realidade, entre a fantasia, e a realidade e a fantasia, elas andam juntas, né? A gente só tem que, né, perceber também em alguns momentos. Tem pessoas que são mais maduras para alguma coisa, né? Tem mais maturidade para alguma coisa, tem outras que têm mais maturidade para outras coisas. Por exemplo, eu posso ser muito madura,
né? Mas às vezes eu não tenho filhos, então eu não tenho essa maturidade sobre o que é ser mãe, o que é ser pai, né? E às vezes eu sou muito madura comigo, né? Na minha vida profissional, mas também não sou madura no meu relacionamento. Então a gente vai fazendo essa descoberta, né? E a maturidade em si, ela é uma gama de conhecimentos e experiências que a gente precisa ter para realmente desenvolver, né, essa maturidade, essa consciência maior, né, porque a maturidade é uma consciência mais elevada. Sim. Né, e que a gente foge muito, né, porque a maturidade diz muito sobre a autorresponsabilidade, e a gente foge um pouco da autorresponsabilidade. A gente... essa posição que muitas vezes a gente fica, né, que eu dependo do outro, ou eu fico esperando o outro me dar comandos porque eu não consigo me enxergar, né, como dona, né, proprietária da minha própria vida, não consigo, mas também não consigo assumir as responsabilidades, né, sobre os meus comportamentos, sobre as minhas atitudes. Então, eu preciso que o outro me fale o que fazer, porque é mais fácil eu jogar a responsabilidade, né, para cima do outro. E a maturidade, ela está muito relacionada a eu pegar a minha vida para mim e dar os comandos que eu preciso dar. Mas isso também exige muita experiência, né? Às vezes a gente quer que um adolescente seja maduro. Sim. Né? Não vai ser. Não vai ser, porque exige uma certa experiência de vida, né? De vida, de responsabilidade, do quanto eu me responsabilizo pela minha própria vida. Sim. Né? E também de aceitação, o quanto eu aceitei a minha trajetória, a minha vida, as experiências. Quando a gente separa assim, a aceitação e a maturidade, eu acho que para você assumir o papel e ir caminhando para a maturidade, tem que vir a aceitação antes. Aceitar que você precisa olhar para aquele ponto, que por que que eu me sinto daquela forma, né? Por que que eu estou agindo para com o outro daquela forma. Então, essa é a aceitação que a gente coloca aqui. É a gente interiorizar aquilo que a gente precisa para o nosso amadurecimento. Então, vamos trazer as características de um bebê. A gente traz as características de um bebê como adulto. Então, a criança lá, o bebezinho, ele só chora e vem tudo para ele, né? Ele não sabe de onde, mas provém alguma coisa. Então, é o leite que a mãe traz, é o pai que traz a comida, ou é a mãe que troca a fralda. Então, ele é atendido o tempo todo quando ele chora. Então, a gente vai crescendo e a gente vai trazendo essas características se a gente não desenvolve. E como que a gente desenvolve isso? São as experiências, como você falou. Então, a gente tem que se permitir passar pelas experiências. Só que o medo, a insegurança... Aí, Lu, a gente começa a entrar em como foi conduzida a nossa educação psíquica. Porque se ela teve um excesso de provisão, de segurança... no crescimento dela, ela vai ter uma insegurança na vida também. Ela vai ter medo de dar próximos passos, ela vai ter medo de tomada de decisão, ela não vai assumir a culpa sempre vai ser do outro, né? Vai ficar nessa síndrome de Peter Pan. Para algumas coisas pode ser muito maduro, mas para outras, ela não é. Então, olhar para isso e começar a sair dessa posição do vitimismo, né, de se encorajar a passar por experiências e vivências para poder enxergar o lado do outro. Né? A maturidade, ela é um ato de coragem. Enquanto você está ali no quentinho, né, como um bebê com a chupeta na boca, né, a mãe trazendo a comida, o negócio não vai fluir. Né? Então, o que é essa experiência, esse desenvolvimento? É a gente ir olhando como a gente era bebê, que chegou um momento que eu precisei ir ao banheiro sozinha, depois eu precisei ir buscar a minha comida, depois eu precisei sair de casa e trabalhar para trazer a minha comida para casa, depois eu precisei aprender e fazer a minha comida. Né? Então, tudo isso faz parte do papel de maturidade de desenvolvimento psíquico. O quanto você foi estimulado para isso. E todos esses estímulos é muito importante a gente falar e frisar que faz parte também do desenvolvimento psíquico da pessoa. Então, quando você dá autonomia para uma criança, a gente até fala, dificulta a vida dos seus filhos, né, que você vai ter filhos mais fortes. Porque enquanto a gente facilitar a vida para eles, né, e ficar ali colocando
né, panos quentes em volta dele, ele não vai se desenvolver. Ele vai ter medo de ir para a rua, ele não vai se defender. Ele vai ter medo de ter uma família. Porque de assumir a responsabilidade. assumir os papéis das responsabilidades, das obrigações. Então, e isso fica assustador, Lu. É muito forte, assim, a ponto de trazer um desequilíbrio muito grande, fisiológico, porque ela se vê numa situação, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu mudo de emprego agora, ou eu defino a minha profissão, ou eu caso ou não caso, né? Uhum. O que eu faço? E isso gera um conflito tão grande, porque dentro dela tem a clivagem, ela está ali com o desejo de ficar no quentinho, mas ela sabe, né, que tem ali o lado que ela precisa ter racionalidade de que ela precisa dar um próximo passo. E aí ela fica em cima desse muro. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí o que acontece? Ela começa a se culpar porque ela não se desenvolveu. Ela vê os amigos com a família, ela vê os amigos conquistando, né, coisas que gostaria. e aí você não acompanha mais, Lu. Eu vi um post uma vez que fez todo sentido. O cara estava falando assim, ó, eu tenho uma BMW, meu amigo tem um Celtinha, minha BMW tem não sei quantos cavalos, o Celtinha tem 102 cavalos. O que eu vou ter que fazer na pista? Se eu decidir viajar com esse amigo, eu vou ter que segurar na pista. Então, você vai ter que sempre estar segurando para acompanhar aquele que está ali, se você quiser estar com ele. Então, você está sempre resistindo também, né? Ao invés desse cara que está com o Celtinha, vê o contrário. Fala, o que eu preciso para seguir esse cara? Né? E acompanhar, e enxergar a trajetória e a experiência. Pegar pessoas como inspiração para isso. Porque a vida de ninguém é fácil. Todo mundo. Bastou nascer, a gente já tem os nossos fatores complicadores para desenvolver a maturidade. E você falou, né? A vida de ninguém é fácil e a vida não é fácil mesmo, né? Porque a vida é cheia de percalços, obstáculos, desafios. E se eu não tenho, né, esse senso de responsabilidade, né, quando eu vou para a vida adulta, as obrigações ficam muito pesadas. Porque a gente tem obrigações e muitas vezes a gente não gosta, né, das obrigações, né? Muitas vezes eu não quero levantar de manhã para ir trabalhar, né? Muitas vezes eu não quero fazer a manutenção da casa, né? Gerir a casa, Sim. as obrigações de um lar, todas as demandas financeiras. Isso são obrigações, né? Se nós estamos aqui, nós temos que prover, né? Fazer o seu planejamento, né? Pensar no futuro. Exatamente, planejamento de vida. Então, isso tudo, nem sempre eu vou gostar de tudo que eu estou fazendo ali na minha rotina. Né? Tem coisas que são legais, tem coisas que não são legais. E a maturidade é você saber discernir, né? O que é legal, né? Beleza, é legal. E o que não é legal, eu preciso fazer. Né? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? E como que eu vou levar isso para a minha vida, né? Com o peso ou com a responsabilidade de saber que eu preciso fazer o que precisa ser feito? E que você é capaz, porque que a daí gente você é traz leveza quando você põe. Mas você vê que a obrigação, ela assusta, né? As obrigações, né? As demandas, para quem não tem esse discernimento, ela assusta. Sim. Né? Assusta porque vira um peso. Será que eu sou capaz de fazer isso? Né? O sentimento de impotência também, né? De repente eu não fui estimulado, né? Na minha vida inteira, na infância, adolescência, eu não fui estimulado, né? Eu estava em casa, minha mãe estava lá com 1 milhão de afazeres, mas ela não me pedia, ela não distribuía. Sim. Olha para você ver a importância da gente distribuir. Sim. Porque quando eu vou para a vida não entendendo que eu posso distribuir as demandas, porque se eu fui criado em um lar que não tinha essa distribuição de demandas, né, eu vou para a vida com medo de assumir toda essa carga para mim. Sim. Né? Eu não vou querer, na minha cabeça não vai ter essa condição que eu posso distribuir a minha demanda. Que na Né? psicanálise... Dentro de um lar, claro, né? Se eu tenho uma família, dentro de um lar. Que na psicanálise a gente chama de provisão gorda e provisão magra, né, Lu? A provisão gorda é o que atrapalha tudo essa maturidade. A provisão magra é aquilo que dá menos. A mãe, às vezes os pais que trabalham muito fora e a criança fica mais independente, né? Ou por algum motivo, né, da imaturidade talvez dos pais não dá uma provisão que deveria. Então tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo que é demais não é legal. Mas a gente não vem com uma cartilha.
né? Você faz para os seus filhos aquilo que você entende que é o melhor para eles. Mas a partir do momento que você entende que você está se sobrecarregando e ele já tem capacidade de fazer, aí sim tem algo errado, né? E isso tem que ser olhado, porque você se sobrecarrega como pais, fica cansado, exausto e não dá o seu melhor para o filho na qualidade de estar na presença ali e compartilhar realmente daquele momento com o seu filho devido à sua exaustão, né? E você não dá para ele a autonomia para o desenvolvimento dele para depois, na hora que ele estiver sendo adulto, ele seguir uma vida. Então, a gente tem que olhar muito para o lado de como os pais estão lidando com os filhos, né? Então, a gente vê hoje filhos de 20 anos que parece que tem 15, porque a mãe ainda está colocando a comida no prato. A mãe não quer que o filho saia de casa, a mãe não quer acreditar que o filho cresceu. Dá medo. E eu entendo, porque eu sou mãe. Eu sei o quanto foi difícil quando a minha filha saiu de casa. E é uma dor muito grande. E a gente fica ali boicotando isso, né? Enquanto você pode, você fica segurando. Só que você percebe que ele não está se desenvolvendo. E a hora que ele precisar seguir a vida dele, será que ele vai sofrer muito ou pouco? Ou na medida que ele precisa sofrer para o desenvolvimento e para o processo evolutivo dele? A gente, na tentativa de se proteger, muitas vezes a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento do próprio filho. Sim. Né? Não ajudando a estimular essa autonomia para ir para a vida, principalmente com disciplina, né? Quando eu não entendo o que é disciplina ou tenho uma dificuldade de ter disciplina na minha vida, eu vou ter dificuldade de amadurecer. Sim. Porque ele também não vai ter aprendido a lidar com as frustrações. Porque ele tem receio de ir e ter coragem de dar um próximo passo, de ir para um próximo nível. Por quê? Porque ele tem medo de lidar com frustração. Ele não está acostumado a lidar com frustração. Ele está há 20 anos... Não escutou não. Né? Não escutou não. Então, ele está ali na zona... Só que, assim, tem gente que dá sorte de encontrar alguém que continua alimentando isso num relacionamento. Tem outros que não. Né? Então, quem que você vai escolher? Né? Para quem o seu filho vai ter a tendência de escolha de que esposa, sua filha de que marido, ele vai continuar mantendo isso ou não? Pode ser que não. E aí vem o sofrimento, vem uma dependência emocional muito grande, que é o que a gente está cansada de ver em sete terapêutico, essa dependência emocional devido à sua imaturidade, devido à sua falta de aceitação do seu próprio desenvolvimento e da sua evolução individual. A gente vai evoluindo em diversos aspectos, né? Só que a gente precisa entender que a gente é um ser independente. E tanto que a gente fala de individuação, porque trabalha você com você mesmo. Você não tem que pôr expectativa no outro. Você não tem que pôr a culpa no outro. Você não tem que trazer o seu vitimismo. Ai, por que isso? Por que tá? Mas por que o que eu causei no outro para ele pensar dessa forma? Será que eu tenho parte nisso? A minha felicidade eu estou colocando no outro como expectativa. Então, se eu encontrar um marido rico que vai me suprir, beleza, só que eu estou dependente dele. Só que e se esse marido me larga ou, né, morre por algum motivo ali, a gente não sabe. E aí eu vou ficar como? Emocionalmente falando. Porque isso, uma hora, a conta chega. Desesperado, porque não soube ou lidar ali com a vida. Quando você perde essa provisão, a conta chega. Quando você perde essa provisão ou quando você precisa lidar com ela de alguma forma que o outro que está do seu lado também cansou de dar essa provisão para você. São aí... as muletas, né? A gente vai para a vida se apoiando, né? Quando a gente não tem uma maturidade, se apoiando em muletas. E a maturidade, ela diz muito sobre aceitar a realidade dos fatos. Aceitar a minha vida como é. Muitas vezes eu não aceito a minha vida como é. Né? Eu fico idealizando, né? Estou sonhando, presa em um ideal de vida, né? Em uma fantasia muito grande, né? Em um grande ideal, e eu não aceito a minha vida como é. Isso a gente vê muito, né? As pessoas com muita dificuldade de caminhar. Por quê? Porque está preso nesse ideal, nessa grande fantasia, e não aceita a vida como é, né? Tudo, né? A mente, ela fica presa nesse lugar, então eu só fico na mente e eu não tenho forças para, talvez,
percorrer esse caminho e construir ali pequenos passos, né, que vão me levar para onde eu quero. Então, a maturidade, ela está muito relacionada com aceitar os fatos da vida como é, olhar para a vida, né, com os olhos da realidade, né? Como que está a minha vida hoje? Que é o ideal e idealizado. Então, muita gente vive no idealizado. Então, eu quero ter aquela casa, eu quero ter aquele perfil de mulher, eu quero ter aquele perfil de marido, né? Eu quero ter 2 filhos, um cachorro, né? Eu quero ter isso. É o idealizado. E você fica vivendo nesse mundinho, nesse sonho. Só que o que você está fazendo hoje para buscar? Só que quando você olha para o hoje, você tem que olhar para o ideal. O que eu tenho hoje para alcançar o idealizado? Né? Eu consigo alcançar o idealizado? Eu consigo fazer um plano? Porque o resultado, Lu, você não vai conseguir amanhã ter a casa, o cachorro. Gente, você tem que fazer planos. Você tem que ter um passo projeto por de dia. vida. O resultado, ele vem com uma conquista pequena a cada dia. Né? E a gente sabe, um exemplo é a academia. A gente sempre fala disso. Enquanto você não for para a academia, você não vai ter o resultado que você quer. E ainda assim, você nunca atinge, só a não ser que você faz, né, um projeto bem feito, que daí você fez um plano, você vai atingir exatamente o que você quer. E demora. E é suado. Isso qualquer coisa na vida. Né? Então, se você quer os seus projetos de vida, olha para aquilo. Se você quer conquistar a sua vida financeira, olha para aquilo. Né? E outra, busque mentores que possam te suportar nisso. Né? Eu não estou falando para pagar, a gente tem muita coisa no YouTube, né? E referências de pessoas que indicam para a gente, né, olhar para isso e colocando uma conquista por dia dentro desse objetivo. E isso faz parte da maturidade. É sair fora da caixa para fazer acontecer. Opa, peraí. Eu quero conquistar minhas coisas. O que eu preciso para fazer? Então, qual que é o meu plano? E o imediatismo, né, querer de um dia para o outro, ele está muito relacionado com a criança, né? A criança birrenta. Exato, né? ela chora, chega rápido. Ele está muito relacionado com a criança, né, que faz birra e ganha ali. Tudo que a gente vai construir na vida adulta leva tempo, demanda obrigações, né? Eu preciso fazer, nem sempre eu gosto daquilo que eu estou fazendo, mas e aí, qual vai ser o resultado, né? Eu fico olhando. E assim, buscar, né, a maturidade também, ela está muito nesse lugar de também buscar a satisfação na sua própria realidade. Né? Sim. A gente fica muito nesse sofrimento, né, psíquico, né, nessa coisa de que eu não tenho, eu não posso, comigo não vai acontecer. Mas espera ali, né? O que eu estou enxergando hoje? Porque se eu estou enxergando isso, com certeza isso não vai acontecer. Sim. Né? Como que eu estou enxergando a minha vida hoje? Né? Isso foi muito importante para mim, né? Encarar a realidade dos fatos. Como que estava a minha vida lá atrás. Assim, foi muito importante olhar, né? E fazer também, né, uma avaliação de satisfação da minha própria vida. Né? Quais áreas que eu estava insatisfeita? E vai criando marcos na sua vida. Porque também até não preciso hoje você pegar está tudo. mudando ainda, né? Até hoje. E assim, dependendo do que me dava sentido lá atrás, né, e eu fui amadurecendo, eu fui ganhando, né, uma outra visão, né, muito mais madura, talvez o que me estimulava lá, tinha sentido lá atrás, hoje não faz mais sentido. E eu tenho que atualizar esse sentido, tenho que dar um outro sentido. Sim. Para aquilo, né? Dentro daquilo que eu sou hoje. E eu acho que a gente fica muito presa, e isso tá, né? A psicanálise fala muito disso, né? Da gente percorrer a nossa história, as nossas experiências enquanto criança, enquanto adolescente, organizar algumas informações, aceitar. Né? Aceitar o que não foi aceitado lá atrás e o que eu brigo até hoje com isso. Porque essas forças, né, esses nós que eu vou desatando lá atrás, que vai me trazendo força para o agora, é o que vai ser um fator determinante para mim seguir, senão eu vou ficar presa ali. Sim. Né? Olhar para a minha história, né? Como que foi a minha história? Né? Talvez eu não fui amada, e aí? Né? Eu vou precisar encarar isso. Né? Porque talvez o ideal, o meu ideal de vida hoje está muito preso em um sentimento de desaprovação. Sim. Né, de validação.
Então, isso traz um desgaste muito grande para a vida e acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento da maturidade. Porque se eu vou para a vida só com essa expectativa de ser vista, de ser validada, Você nem vai. qual que é a maturidade que eu estou desenvolvendo? Você nem vai, porque você não vai. É até um sentido, eu acho, Lu, na minha opinião, um pouquinho contrário, porque quando você sente que não foi amado e você precisa ser validada, aí você impulsiona. Aí você fala, eu vou provar que eu sou foda, eu vou provar que eu consigo, né? Que eu Sim. vou atingir. Então você vai para buscar essa validação o tempo todo do outro, né? E aí é uma mola propulsora para você também. E aí isso faz com que você vai amadurecendo obrigatoriamente. Agora, quando você tem esse sentimento e não se movimenta, e você se mantém ali, aí você não cresce, você só sofre. Paralisação. Você, né? você paralisa total, porque você fala, ai, eu não tenho isso, eu não conquistei isso, ai, que minha mãe não me ama porque eu não sou isso. Aí você entra no vitimismo, no coitadismo, que a gente fala, que é, né, Na o impotência. esporte do momento, é o coitadismo. Na impotência. Né? Sim. Uma pessoa impotente, né? Que não tem força para sair Não desse tem lugar. força, ela não se vê. Mas sabe por quê? Porque tudo existe uma consequência. E o medo das pessoas é assumir as consequências. Então, quando a pessoa ela é encorajada e ela passou por um desafio, ela fala, opa, eu tenho capacidade. Aí ela fala, vou fazer um outro. Aí você faz um outro. Você fala, opa, sobrevivi, ultrapassei, porque, gente, tudo passa. De um jeito ou de outro vai passar. E aí você começa a ter essas experiências e você vai vendo, e com cada experiência você tem um aprendizado, você não vai errar na mesma coisa na segunda vez. Se você for para a próxima e você errar, você vai errar de novo, na terceira você já vai ver, opa, tem alguma coisa que estou repetindo um padrão de comportamento aqui que está dando o mesmo resultado. Só que isso faz parte do amadurecimento. Só que cada vez que você tenta, você tem coragem. Você está buscando experiências novas. E superar desafios, né? Só que muitos não querem assumir as consequências. Tá, mas e se não der certo? E aí entra o se. E se isso? E se aquilo? E se ele me largar? E se eu perder dinheiro? E aí você estabiliza de novo, porque você fica no e se. Então, assumir as consequências faz parte do amadurecimento. E talvez a consequência seja boa. Né? Né? Você vai em busca de... Eu falo que assim, você vai fazer, dá certo. Não tem opção de dar errado, porque até o que dá errado dá certo. Porque o que deu errado era para você ter alguma experiência, alguma questão ali para você aprender, também é certo. Né? E quando eu aceito, né, Márcia, eu trago uma maior leveza para a minha vida. Né? Mesmo que eu não goste daquilo que eu esteja vendo, né, quando eu aceito a realidade, eu trago essa leveza e eu trago também, né, eu estimulo um recurso de como eu vou sair desse lugar. Né? Quando eu não aceito a realidade, quando eu fico relutando com isso, né, eu fico paralisada, né, que é o que você falou, paralisada nesse lugar. Né? Então, aceitar a realidade, olhar, mesmo que eu não goste hoje daquilo que eu esteja vendo, né, eu tenho a chance, né, a oportunidade de me questionar. O que eu posso fazer nesse lugar aqui? Como que eu posso sair desse lugar? Independente da área que seja, relacionamento, familiar, trabalho, financeiro, saúde. Né? Quando eu encaro, né, o que eu posso fazer? E muitas vezes, né, o nosso senso de maturidade faz a gente acumular tantas coisas. Né? Vamos dar um exemplo aí na saúde. Às vezes você está com um probleminha na sua saúde, mas você não vai atrás, né? Porque não ainda tá fechando os olhos para isso, né? Porque a imaturidade faz a gente fechar os olhos para muitas coisas. Só que daqui a pouco você não está mais com esse problema, você está com outro problema, né? E esse probleminha que você está, né, ocasionou estimulou um outro problema. Aí também você faz vista, daqui a pouco você está com outro problema. O que vai acontecer? Então, esse acúmulo de problemas, que a gente muitas vezes se depara com esse acúmulo de problemas, faz a gente encarar, poxa vida, né? Como que eu vou fazer? E o medo,
né, de reorganizar tudo isso, né, e a ânsia de a gente, né, na nossa imaturidade, né, parece que a gente cria a gente cria uma outra realidade para a gente, né, a gente se vê de uma outra forma para não encarar aquilo que a gente é. Sim. E isso faz a gente acumular um monte de coisas, e quando acumula esse monte de coisas, aí eu tenho menos força ainda para tentar resolver. Mas às vezes você está nesse lugar, Sim. né? E é um passo por dia, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez e vem a prática, né? Porque daí você tem que começar a ser mais prático para sair desse lugar. Sim, sim, sim. E quantas vezes a gente já não olhou para a própria vida e estava com muitas áreas, com muitas coisas acumuladas. Sim. Né? Desorganizadas. Desorganizadas. E muitas vezes a maturidade só cai, né? Essa ficha da maturidade só cai quando está desse jeito. Sim. Quando está desse jeito. A coisa está pegando fogo. Tá. Mas, neste momento, eu tenho duas opções. Né? Ou deixar tudo descambar, acontecer, ou pegar as rédeas da minha vida e começar a dar um passo por dia. Sim. Que eu acho que é a melhor opção, né? O melhor a se fazer. E muitas vezes não é gostoso. Aí que tá, né? Aí que eu começo a desenvolver a minha maturidade, entender que não é gostoso, entender que hoje é uma obrigação pesada, muitas vezes, mas que eu dando esse só por hoje, né, um passo por dia e só por hoje, eu vou movimentando isso e as coisas vão se reorganizando. Né? Mas para isso eu preciso querer fazer. Né? Porque se eu não estiver pronta ainda, eu vou estender isso, vou gastar ainda essa energia por mais um tempo. Sim. Né? Mas quantas pessoas não estão nessa situação desse acúmulo de problemas que foi fechando os olhos para isso? Né? Pega hoje, faz hoje. Faz alguma coisa hoje, não precisa ser 10 coisas hoje. Né? Faz 3 coisas, dá 3 passos hoje. Tem muita gente, Lu, que vive bem assim. Só que, como você falou, uma hora a conta chega. A gente sair desse papel e agir mais, né? Você tem que ser um propulsor de atitudes, né? Então, eu tenho que colocar ações dentro da minha vida para enxergar o resultado. Opa, não é esse caminho, então vou agir de outro jeito, é outro caminho. Mas agir. E não ter medo de agir. Porque enquanto você não agir, você não vai enfrentar e você não vai enxergar o quanto você é capaz. E aí, depois que você dá o passo e aí você vê que você é capaz, é tão legal, né? É tão gostoso estar nesse universo. Aí você sente que você subiu de nível. Você fala, cara, eu sou capaz de tudo. Então, se eu quiser mudar a minha vida e de 1000 a 1 milhão, eu tenho capacidade, sim, de fazer. Então, você fica imparável. Né? Então, você vê que nada é impossível se alguém já alcançou. E, às vezes, tem algumas coisas que ninguém alcançou e você é capaz de alcançar também. Mas a gente tem que sair desse papel de conformidade, de conformismo com a vida, de conforto, né? Porque você se sente, muitas vezes, quando você está nesse papel, você está indo, está gostosinho. Daqui a pouco, você começa a ver começa a ver outro, você já não acompanha mais. E você quer estar naquele outro nível. Mas você fala, por que eu não estou? Mas Você ficou não para trás. Você não acompanha no papo, porque você vai se reunir com pessoal maduro, o papo é outro, né? Aí você fala, pô, não é o meio que eu tenho que estar. Aí eu vou procurar o meio que eu tô. E aí, se eu vou encontrar. Todo mundo tem ali, né, o seu clã ali. Você encontra. Tudo é afinidade, gente. Tem afinidade para tudo. Então, você vai encontrar. E você vai continuar. E essa comunidade é a comunidade vitimista, é a comunidade que tudo é difícil, que tudo é culpa do outro, né? E vão te acolher nesse caminho e você vai achar que está tudo bem. E continua ali. Está tudo bem. Só que tem muita gente sofrendo ao redor. Porque que acontece? Enquanto esse ser ele está nesse perfil de imaturidade e de não aceitação, ele está se relacionando com o que o outro pode prover para ele. Ele vai sempre estar encostado em alguém. Pode reparar. Ele nunca vai estar sozinho. Ele vai estar sempre dependendo emocionalmente e de todos os aspectos ali de alguém, principalmente emocional. E isso se apresenta na nossa vida, né? A gente, né?
cria esse cenário, né, de apoios e Ele, muletas. ele vai estar como um bebê mesmo que depende da mãe. Então, eu preciso sempre ter minha mãe ali. E enquanto eu tiver a minha mãe que está provendo, putz, tá uma delícia. Enquanto eu tiver uma esposa, um marido que está provendo, tá uma delícia. Então, esse perfil, ele vai buscar se relacionar até o momento que aquilo esteja servindo para ele. A partir do momento que não está servindo mais ele sai fora rapidamente. Desloca. Desloca a energia. Mas ele vai procurar alguém que tem esse perfil e ele vai encontrar. E ele vai ficar feliz. Porque ele fala, tá vendo? O problema era ele, ou era ela, né? Então, ele vai encontrar. Ou, às vezes, você está numa vida que a sua mãe te provia, né? Ou o seu pai fazia tudo para você, de repente você não tem mais, eles faltam. Aí, ou você vai buscar um marido que faz isso e tal, e esse ciclo continua. E vai encontrar porque já criou essa estratégia lá atrás. Sim, inconsciente. Né? Inconscientemente já criou-se essa estratégia lá atrás. Né? E enquanto eu não estou consciente, enquanto eu não estou olhando, eu estou só nesse movimento, né? E a vida é um grande movimento. E muitas vezes eu estou nesse lugar, mas não está confortável. Eu estou nesse lugar, mas eu estou reclamando, porque quando você se sente dependente de alguém, você não se sente pleno. Não. Você não se sente forte, você não se sente confiante, você não se sente seguro. Quando eu dependo de alguém, eu não me sinto seguro. Sim. Eu não tenho isso, eu não tenho essa característica emocional, não tenho esses pilares de força na minha vida. Então eu procuro essa força no outro. O outro tem essa força? Não. Mas eu crio essa ilusão que tem e, né, as coisas vão acontecendo e eu me apoio. Né? Eu me apoio em pessoas que têm características de também doar isso, né? Aquilo que eu preciso. Sim. Então, é meio que um quebra-cabeça, né? Eu vou me encaixando, mas isso dentro da minha estratégia. Eu estou feliz? Não, eu estou conformado, eu estou acomodado. E essa acomodação, né, me dá um incômodo, mas enquanto eu não amadureço nesse lugar, eu não vou conseguir enxergar esse incômodo. Eu vou estar sempre me distraindo com outras coisas para mim não lidar com essa situação. E a vida é um grande movimento, né, Márcia? A vida é um grande movimento. E para eu desenvolver a aceitação e a maturidade, eu preciso colocar alguns movimentos na minha vida. E você falou de algo, né, que é ação, né? Ação e motivação. Nem sempre eu vou querer fazer, mas eu vou precisar me estimular, me motivar a fazer. Né? Muitas coisas a gente não quer fazer. E às vezes faz parte da conquista, da jornada. A gente só quer ganhar os louros desse lugar, muitas vezes. A gente não quer fazer. E isso é uma imaturidade muito grande, né? Sim. Não querer fazer. E a maturidade, ela te chama para essa responsabilidade do fazer, né? Do acontecer, do assumir, né, do saber ali naquele lugar, porque a maturidade ela te traz também inteligência e sabedoria, né, de saber que você precisa esperar em alguns momentos, ter paciência, né, porque eu estou construindo, de saber que existe, né, um processo de construção. Então, a maturidade, ela traz esse movimento para a nossa vida, né? Traz. De saber que eu vou precisar construir. Se eu quero sair da dependência de alguém, se eu quero me tornar uma pessoa segura, que eu me sinta capaz de fazer, eu vou precisar, né, saber que eu preciso construir. E a construção é um tijolinho por dia. E a construção é um passo a cada dia. Então, existe um movimento para mim desenvolver a maturidade. E se eu estimular esse movimento, talvez hoje não vai acontecer. Mas daqui 1 ano, 2 anos, através de estímulo e, né, experiência, eu vou desenvolvendo. Sim. Me desenvolvendo nesse lugar. Até porque esse lugar da imaturidade, enquanto você é adulto, te traz um sofrimento psíquico grande. Enorme. Enorme. Emocional. Né? Então, para eu e desespero também, né? Sim. Quando eu sou adulto e sei, né, de que eu tenho algumas obrigações em relação à minha vida, Você já tem consciência, né, Lu? né? Quando eu sou adulto e eu sei que eu tenho algumas obrigações na minha vida, eu tenho consciência, isso facilita a minha jornada. Mas quando eu sou adulto e carrego uma mentalidade infantil de um adolescente, tudo me dá desespero. Sim. Então, muito das crises de ansiedade que acontece hoje na fase adulta pode ser levada por esse desespero,
né, de quem que vai me cuidar agora. Uhum. Né? O que, que vai acontecer agora? De me forçar a ter ali algumas ações sem estar preparado, sem ter uma mente madura, né? Sem ter o conhecimento, a sabedoria do adulto, Sim. da mente madura. E o pior disso é você paralisar todo o pouco que você está fazendo. Né? Então, se você está fazendo uma faculdade, você está fazendo algo na escola, você está fazendo um curso, no seu trabalho, essa dependência é tão grande e atrapalha tanto que atrapalha nessas áreas. Porque ele não sabe separar. Ele não consegue separar. Porque aquele que tem a maturidade, ele sabe que ele é um indivíduo, né? Ele sabe que ele tem um processo de evolução dele próprio, que ele não depende do outro. E que, se eu estou nesse projeto aqui de vida e eu estou no meu trabalho, eu não vou deixar aquilo me afetar, porque esse trabalho é importante por causa disso, eu preciso do meu reconhecimento. Então, você separa as coisas. Muitas vezes, isso é visto como frio. Você está com um problema em casa e você, numa frieza no seu trabalho, ninguém vê que você não está sentindo nada. Mas não é isso. É você departamentalizar as questões e não deixar que outras te influenciam nas conquistas que você tem individuais. Né? Não é egoísmo. Não ai, mas eu tenho que parar tudo, eu não consigo fazer as outras coisas se eu não estiver bem, né, com a minha mãe, com meu pai, ou se eu não estiver bem no meu relacionamento, né, e aí eu não consigo fazer as outras coisas, eu paraliso, parece que nada dá certo, porque você está misturando tudo. E a maturidade, ela faz você se desenvolver colocando cada coisa no seu lugar. Cada conquista são suas caixinhas separadas. E aí você vai ser um ser inteiro. Para quando você estiver com alguém, você somar. Então, você vai se desenvolvendo sozinha. Porque o dia que eu estiver sozinha, né, nessa jornada, eu sei o caminho que eu tenho que traçar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Né? É o trabalho do desapego. Ninguém está falando que você não pode ser empático ou que não vai ter amor. Você vai sofrer, né, no término de um relacionamento, por exemplo, mas você está no seu modus operandi que, às vezes, você não tem como nem dar pausa. Você tem que seguir e fazer acontecer porque você não tem outra opção. Porque aquele trabalho paga suas contas. Aquele trabalho... Então, imagine agora se eu perdesse um trabalho. Eu já já separei do meu marido ou do meu namorado e ainda não consigo, né, ficar bem no meu trabalho. Eu não posso deixar isso influenciar. Então, é uma força que você vai criando que você não sabe de onde vem. Você só faz acontecer. Então, isso se chama maturidade. Né? Saber que está passando por um cenário, né, de caos em algum departamento da vida, né, e que o outro não tem nada a ver com isso. Sim. Né? Então, tirar, né, esse peso daquele lugar, né, fazer o que precisa ser feito, né, e deixar para chorar no departamento que é para chorar. No momento que vai dar, entendeu? No momento que vai dar. E quantas vezes a gente vê, né, pessoas no trabalho levando, né, problemas da vida pessoal. Não que isso não possa acontecer, né, gente? A gente está vendo muitas empresas aí, né, trabalhando com humanização, né, colocando terapeuta nas empresas e tendo eventos dentro das empresas, né, fazendo um movimento de conscientização, né, para os funcionários. Né? Não que isso não possa acontecer, mas se todo dia eu brigo com o meu namorado e levo esse problema para a empresa, se todo dia eu tenho um problema na minha família e levo esse problema para a empresa, eu estou confundindo as coisas. Sim. Né? Eu não estou sendo maduro para saber separar. Exato. Né? Cada departamento é um departamento. Mas se eu passei por um problema pontual, uma perda, claro, ou, né, chegar lá e me desabafar com alguém e falar, olha, eu estou assim porque eu estou passando por isso, por aquilo, é outra coisa. Sim, mas você fixar, né, e misturar dia, todo o tempo é outra eu estou coisa. levando, né, eu não estou sabendo discernir, eu não estou sabendo separar. Eu não estou tendo maturidade para isso. E isso prejudica. É a mesma coisa, né? Você está dentro de um relacionamento e todo dia você leva para o seu relacionamento um problema do seu trabalho. Né? Você leva hoje, você leva amanhã, você leva daqui a pouco, né? A pessoa está tá saturada, né? de escutar isso. Então, eu não estou tendo maturidade para separar
Essas coisas. Se todo dia eu reclamo, né, da minha família para as pessoas, se todo dia eu reclamo da minha família. Então, eu preciso ter maturidade para não para conseguir separar as coisas, para não levar esse peso, né, para outras pessoas. Porque tudo faz parte de um objetivo único lá na frente, que são as suas conquistas, né, particulares, seus sonhos. E só que você tem que movimentar todas as áreas. Se o seu sonho é ter um corpo legal, né, você vai fazer um plano, né, de saúde e você vai seguir isso por dia. Né? Então, você não vai deixar afetar os amigos que oferecem, né, o docinho todo dia. Eu tenho isso lá no trabalho, é difícil. Então, quando oferece todos os dias, você vai começar a falar não, né? O não para o outro é o sim para você. Você vai falar para eles pararem de te oferecer? Não, né? Não tem como, né? Então, assim, é você percorrer o seu objetivo, né? E ser fiel àquilo. E quando você tem as suas obrigações e responsabilidades, Lu, a gente vê isso muito nas mães, né? E a gente vê muita depressão operativa, que a gente chama. Em virtude dessa autorresponsabilidade, né, das mães que trabalham, ou as mães que suprem as necessidades dos lares, e ela não tem tempo e não dedica para ela. Ela não tem por N motivos, mas a gente não é o assunto hoje. Mas ela não dedica. Então, ela fica ali no dia a dia, né, fazendo para o outro, né, e ela mesmo, ela não para se olhar. Ela entra numa depressão, porque ela só está olhando uma área da vida dela e fazendo aquilo com foco, né? Não, porque meus filhos precisam estar alimentados, porque o material precisa estar em ordem, porque meu marido precisa ter a janta a hora que ele chegar. Então, ela não para, ela está ali. Então, esse grau também, né, de autorresponsabilidade, de muitas responsabilidades, que, na verdade, às vezes poderiam ser divididas, também é ruim. Né? E aí entra num processo que é outro assunto, mas o que a gente está querendo trazer é que quando você traz a responsabilidade para você e as obrigações para você, você faz acontecer. E quando você vai fazendo e olhando para cada área da sua vida e colocando um pouquinho, né, em cada potinho, você vai desenvolvendo aquilo que você precisa. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas eu vou falar para você que não é ruim. Depois deixa, não sei, assim, né? A gente se fala muito sobre isso. Deixa a gente muito mais forte, muito mais independente, seguras, mais seguro. Né? Não é fácil, mas ao longo dessa jornada de desenvolvimento da maturidade, você vai vendo os benefícios que isso vai trazendo, principalmente impor limites. Isso. Porque quando eu pego tudo para mim, eu tenho uma casa. Né? Eu trabalho fora, meu marido trabalha fora, a gente tem filhos, só que a esposa pega tudo para ela. Né? Não distribui. Eu não estou colocando limites. Eu estou trabalhando, a pessoa está trabalhando também. Então, a gente pode gerir essa casa Sim. e a manutenção dela juntos. Né? Porque, às Ou vezes, dividir os custos para alguém fazer essa manutenção. Porque, às vezes, introjetaram isso nela também, né, Lu? Sim, que a responsabilidade da casa é da mulher. Só que com esse marido, ela viu que era legal ele trabalhar, ele motivou ela a fazer isso. Então, eles estão construindo as coisas juntos. Pô, legal. Só que ela não largou o osso. Porque ela não entendeu que, apesar dela, né, tá trabalhando fora, agora tá tudo bem compartilhar. E ela ainda quer assumir. E isso muitas mulheres fazem inconscientemente. E ficam sobrecarregadas, porque não colocam limites. E a gente precisa colocar limites, até para a nossa paz, né, para o nosso conforto, bem-estar, né, para o nosso equilíbrio. A gente precisa impor limites, não só dentro de casa, mas em todas as áreas da nossa vida. Saber o que é do outro e o que é seu, saber separar, né, dividir as demandas, pedir ajuda. Muitas vezes a minha arrogância, né, imatura não me faz pedir ajuda para o outro, né, distribuir. Né? Eu posso distribuir, eu posso pedir ajuda. Ou, né, você conhece muito mais do que eu, você pode me ajudar? Sim. Às vezes a gente não quer, né, compartilhar as nossas fragilidades intelectuais ou, né, em outras formas. Né? Às vezes eu não quero pedir para você, olha, mas posso desabafar, né?
chorar no seu ombro. Às vezes a gente tem medo de falar sobre sentimentos, né? E a maturidade, eu acho que ela traz essa responsabilidade, né? De assumir a responsabilidade sobre os seus próprios sentimentos, né? E saber que está tudo bem sentir, né? Afinal de contas, a vida é emoção, pura emoção. A gente pode sentir, né? Mas a gente precisa também mediar esse lugar, né? Entre o racional e o emocional, né? E a maturidade, ela fala muito sobre isso, né? Mediar, né? O seu racional e o seu emocional, né? Por exemplo, né? A mulher que pega tudo para ela, a responsabilidade para ela. Por que eu estou pegando tudo para mim? Aonde nessa história da minha vida eu fui influenciada a fazer isso? Na história lá atrás. E hoje, qual é a atualização hoje, né? A fase que eu estou vivendo? Não, a fase que eu estou vivendo, acho que hoje eu posso permitir fazer diferente. Então, é trazer esse limite para a própria vida e se responsabilizar também pelos sentimentos, né? Porque se eu estou nesse lugar e estou ficando com raiva, estou ficando triste, estou ficando sobrecarregada, eu não estou me responsabilizando, né? Por mim. Você não dá tempo também de você olhar para dentro de você, porque você está ali também no automático. Né? Então, tudo isso faz parte do amadurecimento. É você parar um tempo também e sentir. E, às vezes, as pessoas têm tanto medo do sentir que não tomam ação. Né? Mas o sentir faz parte. Né? Então, putz, eu sei que essa etapa vai ser temporária. Mas e nesse período? Ou eu faço ela ser leve, ou eu faço ela ser pesada. Então, como que eu faço ela ser leve? Né? Porque eu sei que essa etapa faz parte do processo daquilo que eu quero conquistar daqui 2 anos. Só que eu vou ter que passar por isso. Então, como que eu passo por isso? Então, putz, às vezes, no começo, é doído. Sabe? Às vezes você emagrece, às vezes você chora algumas vezes no chuveiro. É um esforço grande, né? Porque você não sabia ali e tem que aprender. Mas você sabe que é temporário. Pera, gente, lembra? Isso daí vai passar. É só uma fase que a gente precisa do processo. Vamos lá, vamos persistir, né? Vamos ter ali uma resiliência para passar por essas dificuldades dentro dessa etapa. E aí, depois que passa, fala, ufa, passou. Né? Então, vamos agora para o próximo nível. E você vai percebendo, de acordo com os movimentos que você vai fazendo, quando você está pronto para o próximo nível. Né, que faz parte da sua jornada, mas você sabe que você tem um plano e você tem um objetivo lá na frente e isso te motiva todos os dias a fazer algo diferente para fazer acontecer mais rápido. Né? E isso é muito legal, é muito gostoso. Aí você fala, putz, passei. Né? E aí algumas pessoas falam assim, nossa, você é muito corajosa. Você faz as coisas, você vai para cima, mas ninguém está vendo tanto que os tombos, né? E o quanto você está pelejando ali para fazer aquilo acontecer. É que muitas vezes as pessoas têm medo de fazer esse movimento de ficar catando cavaco, porque direto você dá uma... Lidar com o caos. Você está tropeçando. E muitas vezes fala assim, nossa, o que eu estou fazendo? Quer desistir. Quer desistir. Por que eu me coloquei nesse lugar? A gente às vezes se questiona. Por quê? Aí tem que se lembrar por quê. Sim. Né? Qual o sentido disso? Né? Por um objetivo ali maior. Talvez. E às vezes a gente nessa de não encarar aquilo que precisa ser encarado, porque vai me liberar ali um caos interno, porque eu vou ter que lidar com com a minha própria estrutura, né, de insegurança, de medos, né, de impotência. De não me colocar naquele lugar, muitas vezes eu paralisei para não lidar com isso e ali eu vou precisar lidar, vai acontecer um caos, né? Sim. Vai acontecer esse momento de muito medo, né, de insegurança, mas está tudo bem, está tudo bem. É reconhecer, né, o que sente nesse lugar e trabalhar o que sente. Isso está totalmente atrelado a eu me desenvolver, né, como um ser adulto que sou, né? Desenvolver a maturidade, saber que determinadas emoções
eu tenho mais fragilidade nesse lugar, né? Me torna mais frágil naquele momento. Mas se eu talvez insistir e for mediando essa situação, eu vou aprender a lidar de forma que eu me sinta mais confortável nesse lugar, porque independente se eu estou acomodado ou se eu estou indo para o movimento da vida, né, isso me libera um desconforto. Né? Estando parado ou indo para o movimento, eu vou estar desconfortável, mas esse desconforto que o movimento me traz vai ficando cada vez mais leve. E o desconforto que a acomodação, né, que a zona de conforto me traz, vai ficando cada vez mais pesado. Sim. Então, se eu não vejo esse lado, talvez eu fique lá paralisado. Mas se eu encarar, ter coragem, a coragem é um estímulo, né, que eu vou desenvolvendo, cada vez mais vou fortalecendo. A gente precisa fortalecer, né, Márcia, os nossos pilares de força. E entender aonde que eu me sinto fraca. Sim, e trabalhar. É para trabalhar, para me desafiar. E a vida é um grande desafio, né? Desde que a humanidade está aqui, a gente está em um desafio. Né? A gente está se desafiando os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa impotência. E isso está muito condicionado a toda a minha história lá atrás. Então, eu preciso olhar para essa história lá atrás, reorganizar algumas coisas, conhecer alguns lugares, fortalecer esses lugares, para eu conseguir ir para a vida e desenvolver, né, a maturidade através da aceitação de como foi. Né? E o que é interessante, né, Lu, tem um livro também que não sei se você já viu, chama 10 vezes. Ele é um best-seller, Sucesso em Insucesso. E ali, resumidamente, ele fala que a mesma energia que você coloca para o sucesso, você coloca para o insucesso. Então, a pessoa está ali... A mesma potência. A mesma potência. Ela está batalhando ali com o sentimento dela de culpa, que não conquistou aquilo, com o sentimento dela de sentimento de arrependimento, né, de vitimismo. Ela está botando energia nisso igual. E segurando os próprios desejos. Tipo assim, imagina a força que a gente não faz para segurar. Exato. Às vezes é mais difícil. Esse tsunami, porque é um tsunami. É uma cobrança muito grande da sociedade. É uma força querendo seguir em frente e eu segurando com todas as forças para tentar segurar, para tentar parar. Você está fazendo mais difícil, eu acho. Então, a gente está minha opinião. Na minha opinião, hoje também. Quem faz isso faz o mais difícil. Então, talvez se eu deixar, né, esse rio correr, esse mar fluir, eu possa me sentir muito mais leve. E nesse lugar, né, nessa caminhada, foi o lugar que eu me encontrei mais realizada, com mais prazer na minha vida, com mais equilíbrio emocional, porque quando eu estou ali segurando essa avalanche, né, eu estou com raiva, eu estou com ódio, né, eu estou com um sentimento de insatisfação muito grande, eu estou com inveja, porque eu não estou fazendo. Sim. Né? E as pessoas estão fazendo, e nessa onda dá a impressão que está todo mundo andando e você está aqui parada. Nessa onda de redes sociais, né, que você vê todo mundo lá, lindo, maravilhoso, fazendo. Isso vai me dando, esse sentimento de impotência vai ficando cada vez maior quando eu estou segurando, quando eu também não estou me movimentando. Sim. Então, gente, libera, né? Vamos para a vida, né? Vamos desenvolver aí esse senso de maturidade, que é o que nós estamos precisando, né? Aceitar melhor o que aconteceu. Isso é um trabalho, né, que muitas vezes não é fácil, mas também não é fácil ficar parado nesse lugar, né, segurando essa potência, né, que quer se movimentar, que quer ir para a vida. Então, reflita sobre isso. Né? Nós estamos aqui, 1 minutinho final. Isso. É a energia, né, que a gente coloca e aonde a gente quer colocar. Então, é uma escolha diária. Né? Aonde eu vou colocar a minha energia de hoje. E cada vez que a gente vai ficando cada vez mais velha, essa energia parece que ela vai diminuindo um pouquinho mais. Então, a gente tem que reservar também energia para você ter um pouquinho mais de longevidade. Mas como você quer, né, o seu envelhecimento, né? E lembrando que o envelhecimento ele só está no corpo físico. Então, como que eu vou desenvolvendo a minha mente para ela, né, ficar cada vez mais atenta, né, mais exercitada ali para coisas ainda da vida, né, que eu posso olhar e fazer. Né? Então, essas pessoas paralisadas, elas tendem a ficar doentes muito mais rápido, elas tendem a atrofiar muito mais rápido em todos os aspectos, inclusive no físico. Então, eu acho que é isso, né, Lu? O assunto ele traz uma visão, às vezes até polêmica, né, do que é certo ou do que é errado,
mas a gente precisa amadurecer. Senão a gente sofre demais quando você tem os apegos. E é trabalhar os desapegos. O amadurecimento é isso, né? É você trabalhar o desapego, né? E saber que você tem a sua trajetória individual. Sim, e a nossa sociedade está precisando de pessoas mais maduras, né? Mais conscientes, mais preparadas para a vida mesmo. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui Muito bom. hoje. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço mais uma vez, né? E próximo sábado, último sábado do mês, estaremos aqui de novo. Isso. Muito A Márcia obrigada, é uma Lu. parceira fixa aqui. Quer passar suas redes sociais? Sim, Márcia Bueno Oficial no Instagram. Estou à disposição, o que eu puder contribuir também. Conte comigo. E é isso aí, gente. Estamos ficando por aqui. Obrigado aí para quem esteve aqui com a gente através das plataformas, né, do YouTube, do Facebook, do Instagram ou do Dial 87,9. Quero desejar aí um ótimo final de semana, dizer que o programa Café com Autoconhecimento volta no próximo sábado, das 10 às 11 da manhã. Fiquem com Deus e até o próximo. Beijo. Bom dia, Valinhos.